Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos dar graças ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade de nessa manhã de domingo poder estar na casa de Deus, na presença do Senhor, para ouvir a sua palavra e para receber a sua bênção. Aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham de suas casas também, que Deus abençoe vocês, que o Senhor de fato possa estender as bênçãos que certamente Ele vai derramar nessa manhã sobre as nossas vidas, que Ele possa estender sobre as casas, as famílias e as vidas de vocês também. Então nós vamos orar, depois nós vamos fazer a nossa leitura da Palavra de Deus. Querido Deus, nós queremos louvar o Teu nome nesta manhã, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem cuidado das nossas vidas e é por causa disso que nós estamos aqui. Louvado seja o Teu nome, Deus bendito, por cada ato de bondade, por cada ato de misericórdia que o Senhor tem manifestado dia a dia às nossas vidas. Eu quero Te louvar pelo privilégio de poder estar aqui na Tua presença nesta manhã. Quero Te louvar, Senhor, por cada pessoa que se encontra conosco aqui neste lugar. Quero Te louvar por aqueles que estão nas suas casas neste momento e que lá nos seus lares nos acompanham. Eu quero ministrar uma bênção sobre a vida dessa pessoa, Senhor, que vai ouvir essa mensagem nesta hora, que a Tua bênção, que o Teu favor, que o Teu cuidado, que a Tua misericórdia, Deus vivo, se estenda sobre esse lar, se estenda sobre essa casa, se estenda sobre essa família. Que Teu nome, querido Deus, que Teu nome, bendito Senhor, que Teu nome, amado Salvador, seja louvado, seja glorificado e exaltado nas nossas vidas e através delas. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Querido Espírito, nos toma pela mão nesta manhã e nos conduza. Que a luz da Tua palavra possa trazer conhecimento. Que a luz da Tua palavra possa trazer crescimento a cada um de nós. É isso que pedimos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo 3, é onde nós vamos fazer a leitura nessa manhã. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos, através da Bíblia, livro por livro. No ano de 2021, nós iniciamos o projeto e já avançamos aí um bocado, das nossas leituras, das nossas interpretações do texto sagrado. Nós já estudamos diferentes blocos de livros, diferentes estilos literários relacionados ao Antigo Testamento. E hoje nós estamos iniciando um novo bloco de estudos, é o último bloco relacionado ao Antigo Testamento. E daqui a pouquinho nós vamos conversar a respeito dele. Mas eu quero convidar você, abra sua Bíblia em Oséias capítulo 3. Nós vamos ler todo esse capítulo. O capítulo é pequeno, só tem 5 versículos, então a gente vai fazer a leitura dele. Oséias capítulo 3, versículos de 1 a 5. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada e meio homer de cevada. E lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei. E temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Amém? Nós vamos nos ater à leitura desses 5 versículos e vamos desenvolver aqui toda a nossa fala nessa manhã, utilizando esse capítulo 3 como o centro da nossa reflexão. Eu disse que hoje nós estamos iniciando um novo momento, uma nova etapa
na nossa série de estudos através da Bíblia. Se você nos acompanha desde o começo, desde o início, nós já estudamos diferentes blocos de texto da Escritura. Nós começamos com o Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Depois nós passamos pelos livros históricos, estudamos cada um deles. Depois nós passamos pelos livros chamados ou considerados como poéticos, poesia e sabedoria. Trabalhamos cada um deles. Depois a gente começou o estudo dos profetas, que é o último bloco de livros do Antigo Testamento. E no último encontro que eu participei aqui com vocês, nós encerramos uma parte de estudos relacionados aos livros proféticos, que geralmente nós denominamos, para efeitos de organização dos livros, como profetas maiores. Então nós estudamos Isaías, nós estudamos Jeremias, nós estudamos Ezequiel, estudamos Daniel, os 4 primeiros profetas, considerados como profetas maiores. E quando a gente fez aqui uma breve introdução aos profetas, eu disse que esse termo, esse texto, ou essa expressão comumente utilizada para referir-se a eles na condição de profetas maiores, isso, na verdade, só tem a ver com o conteúdo de mensagens que cada um desses livros possuem. São livros que têm muitos capítulos, são livros extensos, daí eles receberem essa conotação de profetas maiores. Se você nos acompanhou e vai recordando aí o que a gente compartilhou com vocês durante o estudo de cada um deles, os profetas maiores, eles aparecem nas Escrituras dentro de uma ordem cronológica, não é? A gente tem um Isaías, por exemplo, que é um profeta que antecede o cativeiro babilônico. Depois a gente tem o profeta Jeremias, que é o profeta que vive na época do cativeiro babilônico, que anuncia o cativeiro, inclusive. Depois a gente tem Ezequiel, que é um profeta que é levado para o cativeiro e que vive lá no cativeiro. E aí a gente tem Daniel, que também viveu no cativeiro e passou por diferentes momentos ali, e que finalmente, através de visões extraordinárias que teve, compartilhou conosco nas Escrituras o final da história do seu povo e deu para a gente uma palhinha daquilo que ocorreria no final da história da humanidade. Então, em relação aos livros profetas maiores, os primeiros, eles são maiores porque a quantidade de capítulos é bem maior dos livros, e eles têm essa peculiaridade que eles são organizados dentro do texto sagrado de acordo com uma ordem cronológica. Agora, quando a gente começa os nossos estudos em Oséias, Oséias faz parte de um segundo bloco de livros que geralmente nós denominamos de profetas menores. E aí você já sabe, se os maiores, eles são chamados assim porque a quantidade de capítulos que cada livro possui é grande. Quando a gente fala de profetas menores, nós estamos falando de livros que registram a palavra de Deus, ou registram a mensagem de Deus, mas de uma forma mais condensada. São livros que possuem menos capítulos. Esses são os profetas menores. Quem na história cristã fez uso pela primeira vez desse termo, profetas maiores e profetas menores, para fazer essa distinção, foi um antigo conhecido da tradição cristã, Agostinho. Agostinho, no século IV depois de Cristo, foi um importante pai da igreja. Ele foi a primeira pessoa a fazer essa distinção entre profetas maiores e menores, a usar esse termo, usar essa expressão, para referir-se a esses 2 grupos distintos de livros proféticos do Antigo Testamento. Os hebreus também, eles têm uma maneira peculiar de tratar esses livros. Os primeiros profetas, eles são os profetas posteriores, esses 4 grandes que a gente mencionou. E no caso desse grupo de livros, que são em número de 12, são 12 pequenos livros que a gente tem aí compondo esse grupo de profetas menores. No caso desses livros, que a gente chama de profetas menores, os judeus, eles chamam isso de o livro dos 12. É tão interessante isso, que enquanto a gente tem 12 livrinhos separados aqui na nossa Bíblia, organizados da forma que estão, se a gente pega, por exemplo, uma Bíblia hebraica, ou pega lá um rolo do texto hebraico, o que se observa é que ao invés de ter um rolo para cada um deles, um rolo para Oséias, um rolo para Amós, um rolo para Joel, um rolo para Obadias, o que os judeus fizeram, na verdade, foi colocar esses 12 profetas, todos eles, num único rolo,
e depois eles deram o nome desse livro, que compõe os 12 aqui, como sendo o livro dos 12. Então, os judeus, eles chamam esses profetas menores, esses 12 que a gente vai estudar daqui por diante, eles chamam esses livros de o livro dos 12, e eles chamam assim exatamente isso, porque eles puseram esses 12 profetas, já que as mensagens são bem condensadas, num único rolo. E é tão interessante que, se você comparar, por exemplo, Isaías, Jeremias ou Ezequiel, se você juntar os 12 livros aqui, os 12 profetas menores, se você juntar eles num único volume, eles ainda ficam bem menores que Isaías sozinho, Jeremias sozinho, ou Ezequiel sozinho, por exemplo. Então, isso é só uma questão de informação, de curiosidade, para a gente entender o que é que nós vamos trabalhar daqui por diante. Esses 12 livros que compõem aqui os profetas menores, que começa com Oséias, é nele que a gente inicia hoje, eles estão divididos em duas partes, em 2 blocos específicos. 2 blocos de 6. Os primeiros 6 livros, os primeiros 6 considerados profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, os primeiros 6, na ordem que eles aparecem aqui na nossa Bíblia, eles são livros escritos por profetas que Deus levantou em Israel para falar a uma parte específica do povo de Deus, que era o reino do norte. Você deve se lembrar que depois que Salomão morreu e Roboão, seu filho, assumiu o reino, por causa dos muitos pecados de Salomão, Deus disse que dividiria o reino de Israel, e após a morte de Salomão, Israel, que era um único reino, acabou dividido em 2 partes. De um lado ficou Roboão, o filho de Salomão, com aquilo que a gente chamou e que a Escritura chama de Reino do Sul, e 2 tribos, e do outro lado ficou Jeroboão com 10 tribos, o chamado aí Reino do Norte. Reino do Sul e Reino do Norte, eles caminharam juntos por mais de 200 anos, até que finalmente o Reino do Norte desapareceu. Judá, o Reino do Sul, durou por mais de 100 anos, mas lá na frente também ele acabou desaparecendo num cativeiro. Então, uma peculiaridade em relação aos 6 primeiros profetas menores é que eles são chamados, eles são levantados por Deus na condição de profetas para falar ao povo que vivia no Reino do Norte. Então, você já deve observar aqui que quando a gente trabalha com esses profetas em particular, aqui a gente não está preocupado, e nem a Bíblia, quando organiza os livros, com a cronologia. Em Daniel, que foi a última ministração que nós fizemos, a história praticamente terminou, né? O povo já tinha ido para o cativeiro, já tinha saído do cativeiro, Deus já tinha contado o fim da história do povo de Israel, como seria inclusive na época de Jesus e em tempos futuros. Mas quando a gente vai agora para os profetas menores, aí a gente precisa fazer esse exercício de voltar na história. A gente vai ter que fazer alguns retrocessos aqui, retomar alguns momentos importantes da história de Israel, porque o ministério que esses profetas desenvolveram aqui aconteceu em determinados períodos históricos, e se tivesse que colocar tudo isso aqui em ordem cronológica, a Bíblia ficaria uma bagunça. Você teria que pegar um profeta desses aqui, enfiar no meio de um capítulo, de um livro histórico, e a coisa ficaria sem muito sentido, sem muita razão de ser. Então, essa é uma questão importante para a gente pensar. Os primeiros 6 livros considerados aí profetas menores. Os primeiros 6 são profetas que são levantados por Deus para falar ao Reino do Norte. Outra peculiaridade em relação a esses 6 primeiros livros é que eles não aparecem na ordem cronológica dos fatos. Eles não aparecem distribuídos aqui, os 6 primeiros, em ordem cronológica. Diferente dos maiores, que eu disse para vocês alguns instantes atrás, aparece na Bíblia em ordem cronológica, Isaías antes do cativeiro, Jeremias no cativeiro, Ezequiel vivendo lá o período do cativeiro, Daniel depois no cativeiro e depois do cativeiro, diferente dos profetas maiores, que são organizados aqui em ordem cronológica. Você vai lendo um e depois o outro e vai acompanhando a história passo a passo. Esses 6 primeiros profetas menores, eles não estão organizados nas Escrituras na ordem cronológica dos fatos. Então, uma hora, um profeta que a gente está estudando está falando de um momento lá na frente, na história do Reino do Norte. Depois a gente vai estudar outro profeta e, de repente, ele está falando de um momento bem anterior na história do povo. Daí a importância da gente conhecer o profeta, da gente saber
qual é o momento histórico em que esse profeta viveu, de nós compreendermos com clareza para quem esse profeta está enviando a mensagem, para ficar claro para todos nós qual é a mensagem que ele tem. Então, em relação aos 6 primeiros, essas informações são importantes. Agora, quando a gente fala dos 6 últimos profetas, aí a gente tem uma outra divisão, 3 deles, Naum, Abacuque e Sofonias. 3 deles são profetas chamados por Deus, enviados por Deus, para falar ao reino do sul. Então é gente que Deus levanta para falar ao reino do sul, para chamar a atenção desse povo antes que o cativeiro babilônico aconteça. E aí os próximos 3, que são os últimos, Ageu, Zacarias e Malaquias, já são profetas chamados por Deus para falar num período pós-cativeiro babilônico. Depois que o povo foi levado para o cativeiro, já que não deram ouvidos à voz dos profetas e voltaram para Jerusalém, reconstruíram, e nós já falamos bastante a respeito disso em outros momentos, nesse período de reconstrução, nesse período pós-cativeiro babilônico, esses últimos 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles desempenham o seu ministério profético. Quando a gente dá uma olhada assim, na ordem cronológica, os últimos 6 livros dos profetas menores, eles trabalham mais ou menos numa ordem cronológica. Exceção feita a um, eles vão desenvolvendo, vão contando a história numa ordem cronológica dos fatos. Então, isso vai facilitar um pouquinho mais a nossa vida quando nós estivermos fazendo a leitura e a reflexão de cada um deles. Já que esses livros foram organizados, e não foram organizados aqui em ordem cronológica, a gente poderia fazer essa pergunta, não é? Qual que foi a intenção da pessoa que organizou esse texto para ficar do jeitinho que ele está hoje? E a tradição judaica, e depois a tradição cristã vai abraçar isso, vai dizer que foi Esdras e a grande sinagoga lá do período pós-cativeiro babilônico, o grande responsável por organizar os 39 livros do Antigo Testamento da forma que nós o temos hoje, cada livro no seu respectivo lugar. E essa tradição vai dizer que esses livros eles são organizados assim, sem muita preocupação com essa questão da ordem cronológica, de um fato seguir necessariamente outro fato, porque o propósito que as pessoas que colocam esses livros aqui nos seus respectivos lugares têm é o propósito de enfatizar algum elemento do caráter de Deus. Quem quer contar história, quem quer dizer que um profeta foi levantado por Deus, quem quer apresentar a mensagem desse profeta, e aí a ordem que eles são colocados aqui é uma ordem proposital, quem faz isso tem como objetivo, tem como propósito, chamar a atenção do seu leitor, não necessariamente para a ordem, para o ano que isso aconteceu, mas para um elemento do caráter de Deus, que é um elemento singular. E aí, à medida que nós formos estudando e lendo cada um dos profetas, nós vamos perceber isso com mais clareza. E só para terminar essa introdução aos profetas menores, outra coisa extremamente importante é que os nomes dos profetas, isso não acontece só com os menores, a gente viu isso no caso dos maiores também, mas os nomes dos profetas estão diretamente harmonizados ao ministério que cada um deles desempenha. A gente sabe que na tradição judaica, diferente, por exemplo, da tradição ocidental, que a gente dá nome para as pessoas só para identificá-las, para que ela saiba quem ela é e para que outros saibam quem ela é, na tradição judaica, nomes fazem alusão ao caráter das pessoas e aquilo que necessariamente ou que possivelmente as pessoas esperam dela. Então, quando Deus chama alguém, quando Deus chama uma pessoa para desempenhar um ministério profético, daí a gente assumir essa ideia, né, de que Deus, já do ventre da mãe, Ele chama pessoas para desempenhar determinados ministérios específicos. Quando os pais dão nomes aos seus filhos, já está no projeto de Deus isso, no propósito de Deus, que essas pessoas recebam determinados nomes, porque no chamado, esses nomes que as pessoas têm, eles não são nomes que simplesmente identificam ou diferenciam essas pessoas, mas eles são nomes que servem como mensagens para o povo. Então, quando alguém se levanta, se destaca em Israel, e o nome dessa pessoa começa a circular, imediatamente o pessoal já abre os olhos e diz, olha, tem algum mistério por aí, porque a gente sabe que o nome fala do caráter, que o nome fala de alguma função importante que essa pessoa vai desempenhar, e geralmente é assim que acontece. Então, quando a gente fala de Oséias,
e é em relação a ele que nós vamos nos debruçar hoje. O próprio nome Oséias já fala de salvação ou de livramento. O nome hebraico, Oshiá, Oséias, ele se traduz como salvação ou como livramento, tanto um quanto outro termo, outra expressão, pode ser utilizada para referir-se a ele. E por aí a gente já percebe, quando Deus levanta e envia para Israel, para o Reino do Norte, uma pessoa chamada Oséias, com a finalidade de levar uma mensagem. Ao chegar para entregar a mensagem, o próprio nome da pessoa já fala a respeito do ministério que essa pessoa vai desempenhar. Essa pessoa é uma pessoa que vem oferecer salvação, essa pessoa é uma pessoa que vem oferecer livramento, e esse é um momento importante da história, que as pessoas precisam estar atentas para não deixar passar o profeta, não deixar passar o tempo, a oferta que Deus faz especificamente a cada uma delas. Em relação ao livro de Oséias, ele pode ser dividido em 3 partes. Os capítulos de 1 até o capítulo 3 tratam da pessoa de Oséias, tratam da família de Oséias. Capítulo 1 ao capítulo 3, a gente pode dizer que descreve a tragédia de uma família, e é exatamente isso que acontece. Se você teve a oportunidade de ler o livro, antes de vir para a escola de hoje, você conhece a tragédia. Se você nunca leu esse livro, se você está ouvindo falar a respeito de Oséias pela primeira vez agora, enquanto nós ministramos essa palavra, eu quero dar um conselho a você. Aproveite esse feriado de carnaval, né? Até quarta-feira ou terça-feira as pessoas vão estar aí numa situação mais tranquila. Possivelmente você não deve viajar, e se for viajar, leve a sua Bíblia e faça a leitura desse livro. Separe um tempinho lá do seu descanso, do seu feriado, e leia esse livro de Oséias, para você entender como é a profundidade daquilo que nós vamos compartilhar com você hoje. Então, os primeiros 3 capítulos apresentam a tragédia de uma família. Depois do capítulo 4 até o capítulo 13, a gente tem uma outra tragédia descrita também, mas agora já não é mais a tragédia de uma família, mas é a tragédia de um povo, é a tragédia de uma nação. É quando Deus se levanta para apontar a Israel todos os seus pecados, as suas transgressões, os seus desmandos, os seus desvios, os seus distanciamentos. Então, do capítulo 4 até o capítulo 13, a gente tem isso. E o último capítulo, que é o capítulo 14, a gente poderia dizer que é um capítulo escrito para falar a respeito do triunfo do amor. O capítulo 14 é o capítulo onde, depois de Deus falar a respeito dos pecados de Israel e dizer para Israel que o juízo está às portas por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões, uma última vez, a gente pode dizer, o Espírito Santo se levanta aqui no livro do profeta Oséias para chamar as pessoas ao arrependimento, para chamar as pessoas à conversão, para chamar as pessoas ao retorno a Deus, para chamar as pessoas a abandonarem seus pecados, abandonarem suas transgressões, para chamar as pessoas a usufruir do amor, da bondade, da misericórdia de Deus que está disponibilizada a elas, apesar de seus pecados. Então, o capítulo 14 é lindo, o capítulo 14 é fantástico, e aí a recomendação que eu deixo para você é exatamente essa. Faz a leitura desse livro aí durante esse feriado, para você poder entender com maior clareza o conteúdo desse livro maravilhoso. O primeiro capítulo do livro de Oséias, ele apresenta a pessoa do profeta. O primeiro versículo em particular vai dizer: palavra do Senhor que foi dita a Oséias. Então Oséias já aparece aqui como alguém que está sendo chamado. Mas a primeira coisa importante que a gente tem no capítulo 1, no versículo 1, é que a mensagem que vai ser compartilhada, a mensagem que foi registrada e a mensagem que vai ficar para Israel como alerta, como palavra de exortação. Essa mensagem não é uma mensagem de Oséias. Não é uma pessoa, um ser humano no Reino do Norte que está insatisfeito por ver a situação em que o povo de Deus vive e que decide se levantar para mostrar a sua insatisfação através de um registro escrito. Mas o primeiro momento aqui, o primeiro versículo, as primeiras falas do primeiro versículo, já diz que o conteúdo deste livro é a palavra do Senhor. Então é Deus quem disse, foi Deus quem chamou, foi Deus quem ordenou, foi Deus quem mandou que as coisas
que acontecem aqui no livro se sucedessem da forma que ocorrem aqui. Então o texto começa por aí, dizendo que esta é a palavra do Senhor a Oséias. Aí o pai dele é apresentado, Beeri. A gente não tem, exceção feita ao livro de Oséias, nenhuma outra informação a respeito desse personagem, quem é essa pessoa, de que tribo especificamente, a que tribo especificamente ele pertencia. Mas uma questão importante, e essa questão do próprio anonimato aqui pode nos ajudar nesse sentido, é que Deus muitas vezes chama pessoas anônimas, chama pessoas que não têm nenhum significado, nenhuma importância social, chama pessoas que muitas vezes não têm absolutamente nenhum elemento que o faça se destacar ou se distinguir entre outras pessoas, para ocupar uma função tão importante, mas tão importante. À medida que a gente for conversar sobre Oséias, você vai ver a importância dessa missão dele, que só a eternidade depois é que vai mostrar o valor disso. O chamado de Oséias deveria servir de ânimo e de injeção, né, de ânimo, de fé para todos nós, porque se Deus chama uma pessoa que a gente não tem nenhuma genealogia descrita e que a gente não tem um currículo vitae apresentado anteriormente para dizer que era uma pessoa muito importante, por isso Deus a chamou. Se Deus chama um anônimo, uma pessoa praticamente desconhecida, e coloca essa pessoa em lugares altos para ser um arauto dele, isso é um sinal claro, um sinal evidente, que eu e você, que cada um de nós que fomos escolhidos também desde o ventre de nossas mães, e que fomos chamados pela graça de Deus, e que fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus, isso é um sinal evidente de que eu e você podemos ser chamados para ocupar uma função importante de profeta de Deus, de arauto de Deus para a nossa geração. Então não subestime o seu lugar no reino de Deus. Não subestime a sua condição no reino de Deus. A palavra é a palavra do Senhor. É Ele quem chama, é Ele quem convoca, é Ele quem vocaciona. E aqui nós temos essa convocação e essa vocação sendo feita. E aí é descrito, no restante do versículo, o tempo em que o profeta Oséias é chamado. Ele é chamado na época em que Uzias, na época em que Jotão, na época em que Acás e na época em que Ezequias foram reis de Israel, de Judá. Então ele está falando de um lado, não é, do Reino do Sul, então o Reino do Sul ainda existia. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O que interessa para a gente aqui nesse versículo primeiro é exatamente essa última informação. Oséias é chamado para profetizar no Reino do Norte, e é chamado para profetizar em particular na época de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Eu preciso, junto com você, fazer uma leitura, e eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura, segundo livro dos Reis. Eu queria que você voltasse um pouquinho em sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 14. Segundo dos Reis, capítulo 14. Eu quero que você me acompanhe nesse trecho, nessa leitura, porque aqui nós temos o momento histórico em que Oséias, o profeta, ele desempenha o seu ministério. Então, Oséias é chamado para profetizar na época em que o reino do norte, ele ainda existe. Segundo Reis, capítulo 14, eu quero ler com você os versos de 23 até o versículo 28. Segundo Reis, capítulo 14, versos 23 a 28, vai falar desse Jeroboão, que está sendo descrito aí no livro de Oséias. Olha o que a palavra do Senhor diz. Segundo Reis 14, a partir dos versos 23 a seguir. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, aquele descrito lá em Oséias, rei de Israel. E olha que informação importante a gente tem aqui, ó. E reinou 41 anos. Então o reino dele foi um reino extenso. Veja as informações que a gente tem a respeito dele, porque aí você vai entender qual que é a época de Oséias. 24. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Esse primeiro Jeroboão, esse segundo Jeroboão que está sendo mencionado aqui no versículo 24, ele nunca se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate.
Esse é o primeiro Jeroboão. É aquele de quando o reino se dividiu. Na época de Oséias, o reino já tinha sofrido a divisão fazia mais de 200 anos, quando o profeta Oséias se levantou como profeta. Já tinha mais de 200 anos que o reino tinha se dividido. Esse Jeroboão, filho de Nebate, que é apresentado aqui no versículo 24, esse é aquele primeiro Jeroboão da história. Foi quando Salomão morreu, Roboão, seu filho, assumiu o reinado, e aí fez umas bobagens lá e o reino se dividiu em dois. Roboão, filho de Salomão, ficou com 2 tribos. Jeroboão, filho de Nebate, ficou com 10 tribos. Então, esse Jeroboão, que a gente está vendo lá na época de Oséias, a gente costuma denominá-lo aí como Jeroboão II, ou Jeroboão II, e é isso que a Escritura está dizendo para a gente. Esse Jeroboão que reinou 41 anos, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, aquele primeiro Jeroboão que acabou se afastando de Deus. Olha o verso 25. Também este Jeroboão, que é mencionado lá em cima, não é da época de Oséias, restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho de profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Então aqui a gente já tem uma indicação que um outro profeta que a gente vai estudar, que é o profeta Jonas, aqui a gente já tem uma informação que o profeta Jonas, ele desenvolveu o seu ministério nesse período, nessa época aqui também. Então quando a gente for estudar Jonas, nós vamos perceber isso com maior clareza. Mas veja que Jonas, o profeta, está sendo mencionado, e esse é o Jonas, profeta que a gente vai estudar a respeito. Verso 26. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livrou por mão de Jeroboão, filho de Joás. O que os 2 últimos versículos vão falar sobre a morte dele, que ele morre, é sepultado e uma outra pessoa assume seu lugar. Mas o que esses 2 versículos que nós acabamos de ler em particular, o que eles têm a dizer para a gente? Primeira coisa importante que eles têm a dizer: a época de Jeroboão, apesar dos pecados, das transgressões que foram descritas lá, ele permaneceu cometendo os mesmos pecados que os seus pais. Essa época foi uma época que, apesar dos pecados, Deus decidiu demonstrar assim tanta graça, mas tanta misericórdia em relação ao seu povo que estava sofrido, povo que havia sido abandonado, povo que havia sido deixado de lado. Deus decidiu ser tão gracioso, mas ser tão misericordioso com esse povo, que ele usou esse ímpio Jeroboão, filho de Joás, esse da época do profeta Oséias aqui, que reinou por 41 anos, Deus usou essa pessoa para fazer com que os termos de Israel fossem estabelecidos. Em muitas batalhas, eles haviam perdido muito terreno. Eles estavam subordinados a diferentes povos que viviam ali ao seu redor. E aí a gente tem um ato de misericórdia. Deus olhou para o seu povo de forma amorosa. Deus ainda não havia falado de apagar a memória deles. Deus ainda não havia falado de destruí-los. E Deus então decide restabelecer o seu território, restabelecer os seus termos e abençoá-los. Isso aqui é uma coisa que deve chamar muito a nossa atenção. A época de Oséias, por causa da leitura lá do livro dos reis, do 2º Reis, a gente tem 2 informações acerca da época de Oséias. É uma época em que o povo está em pecado, está distante de Deus, virou as costas para ele, fechou os olhos para tudo que tem a ver com Deus. Jeroboão o filho de Joás, seguiu os mesmos passos de Jeroboão, filho de Nebate, afastou-se de Deus, distanciou-se de Deus, praticou idolatria, fez com que a injustiça imperasse no seu reino. Esse Jeroboão II, ele vive a mesma situação, ele vive a mesma circunstância. Mas apesar disso, apesar de todo o pecado, apesar de toda a transgressão, apesar da maldade do coração desse rei,
que acabou depois se refletindo na maldade do coração do povo. Apesar de tudo isso, Deus decide ser gracioso, ser misericordioso e usar esse Jeroboão como um instrumento de bênção para o seu povo. Olha que coisa contraditória, gente. A época de Jeroboão II, eu poderia dizer aqui que ela é a época áurea do Reino do Norte. O Reino do Norte nunca viveu uma época tão boa assim. Já tem mais de 200 anos que esse Reino do Norte existe. E nesse período todo, ele nunca viveu uma época de tanta prosperidade. Nunca viveu uma época de tanta paz, em que os seus inimigos foram dominados e permanecem dominados. São 41 anos de reinado. O Reino do Norte nunca viveu uma época em que a religiosidade fosse tão presente. Ofertas de sacrifícios, adorações em diferentes espaços. O povo de Israel, o Reino do Norte, nunca viveu um tempo de tanta prosperidade, de tanta bênção. E foi dito lá no livro dos Reis que essa bênção ela está relacionada ao fato de Deus ser gracioso para com o seu povo. Não é extraordinário isso? Mesmo diante do pecado, mesmo diante da transgressão, mesmo diante da maldade, da impiedade dos seres humanos, Deus que é misericordioso, Ele ainda decide estender as mãos e abençoar o seu povo, ainda decide estender as mãos e tirar o seu povo do opróbrio, tirar o seu povo da vergonha, tirar o seu povo da pobreza e da miséria. E qual que é o propósito, qual é a finalidade de Deus quando Ele faz isso? O propósito é despertar o seu povo, é chamar a atenção do seu povo para o estado, para a condição em que eles se encontram, a fim de que esse povo possa se voltar para Deus e possa dizer: gente, apesar de todo o pecado, de toda a iniquidade, Deus continua nos abençoando. Esse é o contexto em que Oséias vive. É uma época de muita prosperidade, muita paz, falsa paz, muita bênção, muita segurança, muita alegria, muita festa, mas muita impiedade, muito pecado, muita transgressão. A situação aqui era tão dramática, aí você tem que ler os capítulos 4 até o 13 para perceber isso. O profeta vai descrevendo a maneira com que as pessoas viviam. Ele diz que os sacerdotes, que eram os representantes de Deus e os responsáveis por ensinar o conhecimento de Deus ao povo, os sacerdotes haviam feito alianças com salteadores, e eles se escondiam junto com esses salteadores nas esquinas para atacar pessoas e roubar as pessoas. A situação aqui era tão dramática, mas tão dramática, que o texto diz que os homens viviam em constante prostituição. Que o texto diz que as mulheres, grande parte das mulheres hebreias, grande parte dessas mulheres eram adúlteras. E que as filhas dessas mulheres, que as filhas desses casais, homens adúlteros, mulheres adúlteras, que as filhas dessas mulheres eram prostitutas. A injustiça para com o pobre, para com a viúva, a injustiça se alastrou de uma forma tão assustadora, mas tão assustadora, que o povo simplesmente perdeu as estribeiras. As pessoas pecavam, transgrediam, cometiam injustiça à luz do sol. E as pessoas estavam tão anestesiadas com isso, as consciências estavam tão cauterizadas, que ninguém nem percebia, nem notava isso. Ora, deve estar tudo bem, não é porque a gente peca, mente, rouba, adultera, prostitui, engana, passa o outro para trás. E está tudo bem, está todo mundo próspero, todo mundo abençoado. Oséias, o tempo que ele desenvolve o ministério dele aqui é o tempo que Isaías desenvolve o seu ministério lá em Judá. Então Oséias é chamado para ser profeta no Reino do Norte, Isaías está desempenhando o ministério dele lá no Reino do Sul. E o perfil de Oséias, ele é muito semelhante ao perfil de Jeremias. Vocês se lembram quando a gente falou de Jeremias? Que Jeremias profetizou ao povo de Judá, dizendo: gente, o juízo já está iminente, arrepende, converte. Teve aquelas 3 levas que a gente comentou com vocês quando nós trabalhamos o livro de Jeremias. Em cada uma delas, Jeremias chama a atenção do povo: arrepende, converte, para Deus não derramar juízo sobre vocês.
Mas não teve jeito, o juízo veio e o povo foi destruído. E Oséias, no Reino do Norte, ele está desempenhando o mesmo papel que Jeremias desempenhou lá no Reino do Sul. Oséias está profetizando aqui mais ou menos uns 20 ou 30 anos antes do cativeiro assírio. Então, Deus está revelando através desse profeta, o juízo está às portas, o juízo é iminente. Arrependa os seus pecados, abandone os seus pecados, leia o capítulo 14 depois, que é o chamado do Espírito Santo ao povo no sentido de se converter. Arrependa-se, converta-se, volte-se para Deus. Volte-se enquanto é tempo, volte-se enquanto há oportunidade. Oséias é enviado por Deus para esse povo próspero e abençoado financeiramente falando, socialmente falando, mas para esse povo pobre e miserável, para esse povo mendigo espiritualmente, para esse povo arruinado espiritualmente. Oséias é enviado com essa mensagem de libertação, com essa mensagem de salvação. Oséias é enviado para chamar a atenção dessas pessoas, para tentar de alguma forma despertá-las. E se eles vivem essa prosperidade toda, se eles vivem essa paz, essa segurança toda, então é muito difícil você chegar num povo desses e dizer: olha, o juízo de Deus está pairando sobre as cabeças de vocês e Deus vai destruí-los por causa de seus pecados. É um discurso que parece que não cola. E não cola porque as evidências do momento dizem o contrário. Se a gente tivesse passando por pragas, se a gente tivesse ameaçado aqui nos nossos territórios do inimigo invadir o nosso terreno, tudo bem, a gente até podia acreditar num profeta que chegasse dizendo que a mão de Deus e que o juízo de Deus já está pairando sobre nós. Mas não é isso que está acontecendo. Quando Oséias levanta-se como profeta e é enviado por Deus, o povo está vivendo o melhor tempo que esse reino já viveu. Então parece que é uma mensagem que destoa, parece que é uma mensagem que não cola, que não faz sentido. E aí o que é que Deus faz para mostrar de forma concreta para o povo de Israel a situação deles e o que é que Deus pretende fazer? Deus chama Oséias e faz de Oséias e da família dele um sinal para o povo de Israel. Um sinal de que o inabalável amor de Deus, ele traz juízo. Então o povo estava sendo abençoado, e se nós estamos sendo abençoados, é sinal do amor de Deus, e é mesmo, é sinal do amor de Deus. Reis disse isso para a gente: Deus amou o seu povo, Deus viu o seu povo em miséria e quis abençoá-los. Mas Oséias vem dizer para a gente que esse inabalável amor de Deus, ele traz bênção sem dúvida nenhuma, mas ele traz juízo. O inabalável amor de Deus traz juízo. E Oséias é chamado de salvação exatamente por isso, porque apesar do juízo, Oséias ainda diz: mas esse inabalável amor de Deus, ele traz junto com esse juízo restauração, ele traz junto com esse juízo salvação. Oséias é chamado para ser sinal vivo. Eu já disse isso, que no Antigo Testamento Deus age, a mente de um judeu funciona assim de forma concreta. O ministério de Oséias, diferente do ministério de outros profetas, não era só ser o ministério de alguém que ia falar com o povo, não. Falar fazia parte do ministério. Mas além do falar, Deus disse para Oséias: olha, você vai ser profeta em dois sentidos. Você vai ser profeta falando, compartilhando a minha palavra, mas você vai ser profeta dramatizando, mostrando para o povo de Israel como é que está a situação deles e como é que eu vou agir em relação a eles. Quando a gente vai no capítulo 1, no versículo 2, todo mundo que não conhece a Bíblia que lê isso estranha, porque o texto diz assim: o princípio da palavra do Senhor foi quando Deus começou a falar a Oséias, e o Senhor disse a ele: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições. Como é que é? É isso. Deus está dizendo para Oséias: olha, vou usar você, o seu ministério de fala, mas vou usar a sua vida como uma pregação viva para as pessoas.
Você vai se casar com uma prostituta. Nessa relação vão surgir filhos de prostituição. E eu preciso que isso aconteça para que o povo de Israel entenda qual é a situação deles diante de mim. Você já pensou um negócio desse? Você é jovem, solteiro, lavado e remido no sangue do Cordeiro, guardando a sua virgindade para a mulher que você sonha, não é Rebeca, que Deus já me deu, e eu profetizo, e eu declaro, e eu bendigo, e eu anuncio, e eu descrevo diante de Deus, e maravilha. E aí um dia o Senhor aparece a você e diz: olha, eu quero que você se case com uma prostituta, e sua vida vai ser assim uma desgraça, vai ser um inferno. Mas eu quero que você faça isso porque a sua vida vai precisar ser mensagem para um povo. Estranho isso. Eu ou você, diante de uma mensagem como essa, certamente clamaríamos o sangue do Cordeiro e íamos pedir para essa voz, que nós identificaríamos como voz do diabo, para ficar para trás de nós. Isso não é de Deus, isso é de Satanás. Deus não vai dizer um negócio desse. E não vai mesmo. Você pode ficar cegado e sossegado que Ele não vai dizer isso para você. Mas ele disse isso aqui para Oséias. Por isso é que o texto começa dizendo: essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor para Oséias. Quando Deus começou a falar com ele, foi Deus quem disse a ele. Havia um propósito específico naquilo que Oséias faria. E é porque Oséias tinha convicção de que Deus estava falando a ele, e é porque Oséias tinha convicção de que a família dele seria uma mensagem para Israel, é que Oséias obedientemente cumpre a voz do Senhor, a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele vai até um local e consegue lá uma esposa, Gomer, é o nome dessa mulher. Esse termo, essa expressão, esse nome fala, ou significa completa. Gomer significa completa. Isso pode ter uma série de sentidos ou de significados, mas quando isso for aplicado a Israel, o completo possivelmente seja uma alusão da parte de Deus de que Israel já chegou assim no limite dos seus pecados, das suas transgressões, das suas iniquidades, e que agora o Israel se volta para Deus, ou então o juízo vai ser derramado, e vai ser derramado sem medida. É dito no texto, no capítulo 1, que Oséias, ele encontra essa mulher, ele se casa com ela. Versículo 3 diz que ele a toma para si e ela concebe e dá para ele um filho, e o nome que é dado a esse filho é Jezriel. Jezriel é o nome que é dado a esse filho. Jezriel significa o Senhor semeia, e pode ter um duplo significado. Pode ser o Senhor semeia no sentido de que ele vai trazer juízo, e a fala de primeiro momento é essa: eu vou desfazer Israel, eu vou espalhar Israel. Pode ser o semeio no sentido de que Deus vai semear o juízo, Deus vai trazer juízo sobre o povo. Ou pode ser um semeio no sentido de que Deus vai semear ou vai derramar misericórdia entre o seu povo. E aí no próprio texto a gente vai ver que os dois sentidos eles vão ser utilizados. Então o primeiro filho é dito que é filho de Oséias. A mulher deu a Oséias um filho, e o nome do filho foi Jezriel. Depois é dito, lá no versículo 6, e tornou ela a conceber e dar à luz a uma filha, e disse-lhe: põe-lhe o nome de Lo-Ruama. Lo-Ruama foi o nome dessa menina. Lo-Ruama significa não favorecida. Essa expressão Lo, que aparece junto com o nome da pessoa, Lo-Ruama, Lo no hebraico é a partícula de negação não. Não. Então, se você quiser dizer não em hebraico, você diz lo, lo. Se você quer dizer sim, você diz que sim, lo, não, em hebraico. Lo-Ruama significa não favorecida, desfavorecida. Uma pessoa a quem a misericórdia não será mais derramada. Mas o que é interessante em relação ao texto é que, diferente do primeiro versículo que diz que ela deu a Oséias um filho, nesse caso aqui só diz que ela concebeu uma filha. E aí alguns estudiosos, a partir da leitura do texto e de outras afirmações que versículos posteriores fazem, eles concluem que essa filha não era filha de Oséias, que ela já era fruto dessa prostituição, dessa traição.
Depois da Lo-Ruama, lá no verso 9, a gente tem, e ele disse, e depois, verso 8, né, de haver desmamado Lo-Ruama, ela concebeu e deu à luz um filho, de novo concebeu e deu à luz um filho, mas não disse que o filho era do Oséias. E aí, Deus disse, agora coloca o nome desse menino de Lo-Ami, Lo de novo, não é Lo é não, Ami é a junção de Am, povo, mais I, que é a partícula meu no hebraico, então Lo-Ami seria não meu povo, esse povo não é mais o meu povo. Olha que coisa interessante. O homem se casa com uma mulher que se chama Gomer, completa. Dessa relação, o homem tem um filho, o nome do primeiro filho é Deus semeia. Depois aparecem mais duas crianças, uma menina e um menino. Não se sabe se essas crianças são filhas de Oséias ou se são frutos da prostituição ou do adultério, porque essa mulher o trai, depois se distancia, se afasta dele. E o nome desses meninos fazem alusão exatamente a isso. A misericórdia não vai ser mais derramada sobre vocês, vocês já não são mais considerados meu povo. Esse é o quadro, essa é a situação em que Oséias vive. Se casa, tem essa mulher, aparecem essas crianças. Capítulo 2 é dito que eles se separam. O versículo 2 diz exatamente isso. Aqui tem a fórmula do divórcio quando acontecia lá no Antigo Testamento. O homem geralmente, quando se divorciava da sua mulher, ele tinha que proferir isso aqui publicamente, porque ela não é mais minha mulher e eu não sou mais o seu marido. Essa era a fórmula que geralmente se pronunciava diante dos anciãos e da comunidade para dizer que um relacionamento havia sido rompido. Capítulo 1, a gente tem o casamento de Oséias, a gente tem o primeiro filho que nasce, depois a gente tem possivelmente 2 filhos, que são resultados aí de flertes da sua esposa com pessoas estranhas, que são resultados da prostituição. Capítulo 2, a gente tem o divórcio, eles acabam se separando, e aí no versículo 4 do capítulo 2, a gente tem isso. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Aqui é uma fala relacionada ao divórcio que acontece, depois a declaração de que ela vai ser despida, vai ser colocada nua para fora de casa e tal, e depois é dito aí que o Oséias não vai se compadecer dos seus filhos, porque são filhos de prostituição. Possivelmente uma alusão aos 2 últimos filhos do casal. Pastor, isso é verdade mesmo? Aconteceu mesmo? Sim. Isso não é só uma analogia, não é só uma história, não. Tem alguns estudiosos, talvez você vai escutar alguém falando aí, que vai dizer que isso aqui não aconteceu, que isso é só uma analogia, isso foi só uma linguagem figurada que Deus utilizou naquele tempo para falar com o povo de Israel. Mas não. O texto, os indícios que nós temos nele, a maneira com que Deus age no Antigo Testamento, essa forma concreta de fazer com que a mensagem de Deus seja não apenas ouvida, mas seja vista aos olhos de todos. Isso é uma característica natural do Antigo Testamento. Olha como ser profeta no Antigo Testamento não era uma coisa fácil. Amós ele tem que se submeter a tudo isso, a essa situação toda, diante dos olhos de todos. E aí você imagina a indignação do povo, não é? Nossa, Oséias, um homem reto, temente a Deus e justo, se casa com uma mulher e essa mulher o trai e vive essa vida aí vulgar com outras pessoas e tal, escandalizando o coitado, pobre Oséias, olha o sofrimento desse homem que tentou constituir uma família e de repente até assumiu filhos aí que supostamente nem eram seus e que agora vive essa situação aí de divórcio. A vida de Oséias era uma vida para circular na boca do povo, e o povo gosta de conversar, né? Quando são questões relacionadas à família nesses moldes aqui, isso vira assim assunto da hora, todo mundo quer falar a respeito. Mas a intenção de Deus é que todos falassem a respeito mesmo. Por quê? Porque à medida que as pessoas começavam a falar a respeito disso, aí Oséias se levantava diante do povo e dizia: gente, o que está acontecendo na minha casa é só um reflexo daquilo que vocês estão vivendo. Israel se tornou essa Gomer, essa mulher completa, essa mulher que viajou, essa mulher que se afastou, que se distanciou de Deus, essa mulher que se entregou aos deleites, que se entregou aos pecados e que virou as costas para o seu Criador. Eu, profeta Oséias, aqui estou representando o Deus amoroso, gracioso e misericordioso.
que escolheu Israel quando Israel não era nada, era só uma prostituta, e fez de Israel o seu povo. Os meus filhos são sinais daquilo que Deus vai fazer com vocês. Deus vai destruir o povo por causa dos seus pecados. A misericórdia que Ele tem derramado até agora sobre a vida de vocês, ela vai ser suspensa. Vocês que foram escolhidos e chamados de povo de Deus, vocês vão perder o status de povo de Deus. Percebe isso? O drama da família de Oséias, dos capítulos 1, 2 e 3, é o drama de todo Israel. E à medida que a história de Oséias, a história da casa da família dele, que a tragédia da casa da família se torna uma tragédia popular. Aí finalmente Oséias alcançou a atenção das pessoas para chamar a atenção delas e dizer: "Oh, acorda, o que está acontecendo aqui na minha casa é só um exemplo daquilo que está acontecendo entre vocês e Deus. Vocês se afastaram dele, vocês se distanciaram dele, o juízo está sobre as cabeças de vocês." Mas uma coisa extraordinária aparece em Oséias, e talvez ele seja no Antigo Testamento o profeta que mais expresse isso. Eu disse que cada profeta menor vai expressar uma faceta do caráter de Deus. E a faceta do caráter de Deus que Oséias expressa é exatamente o amor incondicional da parte de Deus. O amor incondicional da parte de Deus para o seu povo. Capítulo 1, Oséias se casa. Capítulo 2, Oséias divorcia de sua esposa por causa das muitas traições dela. Agora capítulo 3, que é onde eu li de início, já vou terminar a minha fala. Olha o que a gente tem de novo no capítulo 3. "E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva." Capítulo 3, Deus está dizendo para Oséias: agora você vai voltar novamente atrás da sua esposa, daquela que você se divorciou, daquela que se entregou à prostituição. A situação da Gomer ficou tão crítica que de prostituta ela se tornou uma escrava. Uma pessoa que era prostituta por escolha, por querer se prostituir, por querer adulterar. A situação de miséria dela chegou a tal ponto que ela acabou sendo vendida e se tornou escrava. Era uma prostituta agora, mas era escrava de alguém. Havia um cafetão ali, alguém que era dono dela, e que vendia o corpo dela para tirar vantagem disso. E olha o que Deus diz para Oséias: vai lá agora e compra. Aquela que foi sua esposa, aquela de quem você se divorciou, compra ela de volta. Isso é escândalo assim, sem limite, né? Para o profeta e para o povo de Israel também. Como é que esse cara é trouxa desse tanto? A mulher trai ele divorcia dela, ela vai para o fundo do poço. E quando ela é uma escrava de prostituição, que cara trouxa é esse que vai lá e compra essa mulher, traz essa mulher de volta, coloca essa mulher dentro de casa de novo, dá dignidade uma outra vez para uma mulher vadia como essa? Essa seria a reação natural do povo. Senso de justiça própria que as pessoas têm em relação aos outros, né? Como a gente gosta de usar a espada do juiz no pescoço dos outros. Como a gente está sempre pronto para cortar o pescoço de alguém. Mas por que você não pega essa espada do juiz e começa a passar ela aqui no seu pescoço assim para ver se o fio dela é afiado mesmo? Quando a gente vira a espada do juízo para nós mesmos, então a gente começa a baixar a bola. Esse senso de justiça que geralmente a gente tem em relação aos outros, isso começa a se abrandar. Vai lá, compra a mulher. E olha o que ele fez no versículo 2: "E comprei para mim por 15 peças de prata." O preço de um escravo é 30 peças de prata. E está dizendo aqui: eu comprei ela por 15 peças de pratas e por 1,5 homem de cevada. Então ele pagou a metade em prata, pagou a outra metade em cereal, resgatou a mulher daquela condição de escravidão. E olha o que ele diz para ela. Ele disse: "Tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti." Estou tirando você daquela situação, colocando você no lugar de honra,
Você não vai se prostituir mais, você vai se guardar da mesma forma que eu vou me guardar para você. E aí no versículo 4, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode, sem terafins. Porque eu vou punir o povo de Israel, porque eu vou trazer juízo sobre eles, por causa das prostituições, dos distanciamentos, dos desvios, dos pecados deles. Eles vão ser levados à escravidão, como a Gomer foi. Mas depois eu vou trazer os filhos de Israel novamente, porque eles vão me buscar. Eles vão temer o meu nome. E eu vou manifestar a minha bondade a eles no fim dos tempos. Isso não é Deus de amor, gente. Isso é amor inexplicável, isso é amor incondicional. Isso é amor impressionante. Eu não sei se depois dá para cantar. Oh, amor incomparável. Eu não sei exatamente. Para cantar não é minha praia. Mas eu estou aqui com quem sabe, né? Eu queria que, se fosse possível, a gente depois entoasse. Não sei como é que está programado, se for possível. Mas para a gente refletir um pouquinho mais sobre isso, sobre esse incomparável amor de Deus, que enche céus, que enche terra e que decidiu se voltar para mim, se voltar para você. Osés é o caso típico disso, do inabalável amor de Deus que traz julgamento, que traz juízo. Amor não significa impassibilidade diante do mal, amor traz juízo. Mas esse amor incomparável de Deus, esse amor inabalável de Deus, ele é um amor que garante restauração toda vez que o pecador se arrepende e se volta para Ele. Feche os seus olhos, coloca diante do Senhor nesse momento seu coração, coloca a sua vida diante dEle. Deus te ama. Você é alvo do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Deus tem projetos maravilhosos relacionados, vinculados a você. Valoriza isso. Glorifique a Ele por toda a bondade, por todo o amor, por toda a misericórdia que foi manifestada sobre a sua vida. Não espere que a tragédia, não espere que o juízo venha sobre a sua vida, mas incline-se diante dEle, volte-se para Ele. Peça misericórdia, peça o favor, a graça, suplique. E você vai ver que esse Deus realmente é um Deus amoroso, que Ele tem prazer em derramar amor sobre as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, eu louvo, exalto e bendigo o Teu nome por todo o cuidado, toda a bondade, toda a misericórdia que o Senhor manifestou e manifesta às nossas vidas. Obrigado por esses irmãos e irmãs preciosos que estão aqui, por estas pessoas que me ouviram, que haverão de me ouvir, Senhor. Que Teu Espírito continue nos conduzindo, que Teu Espírito nos ajude a entender esse impressionante amor, esse amor que foi derramado de uma vez por todas e que por graça e misericórdia o Senhor nos fez alvos dele. Que esse amor seja derramado abundantemente sobre os nossos corações e que Teu nome, Deus, seja glorificado nas nossas vidas e através delas. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus.